Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso.
justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo bom. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Sequeno e Yahvé, minha justiça é Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, tua presença. É o meu maior prazer, te quero ter. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce do que o mel, teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta. A tua presença me basta, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce do que o mel, teu rio de vida que me sustenta. Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais um dia conectados com o propósito de adorar, de buscar o Senhor, de receber mais dele, de entregar mais de nós para ele. E nesse momento, logo depois que a gente acaba o louvor, a gente tem orado. Orar é um exercício, orar é uma disciplina espiritual, orar é como um músculo que a gente tem que fortalecer. Não é uma coisa que acontece sem que a gente se esforce para exercitar e fortalecer. Então esse é o momento da gente orar junto. Não sei como é que foi seu dia, quanto tempo você pôde dispor para isso, mas agora tem algo especial nessa oração, que é o fato da gente orar juntos. Então a gente tem aí alguns pedidos, alguns alvos de oração. Eu queria que você se unisse à minha voz nesse momento em oração, em favor de todos aqueles que estão doentes, infectados, estruturas hospitalares, famílias. Nós estamos orando por reconciliação de vidas também. Esse é um momento difícil, a gente sabe disso, mas eu creio que também vai ser um momento de muita reconciliação, de
gente que está longe, distante, se aproximar mais de Deus. Isso é importante, não é? Deve ser um alvo das nossas orações. Orar também em favor de todos aqueles e aquelas que estão, né, aí com sintomas de depressão, pânico e ansiedade agravados por causa dessa pandemia. A gente tem tido uma lembrança constante nas nossas orações em favor deles que estão aí com esses seus sintomas agravados, tá? É um momento da gente se preocupar com o outro, da gente se tornar bastante sensível às necessidades. A Ariane está colocando aqui um pedido de oração. Eu estou com minha profissão num momento difícil, de decisão, preciso de uma direção. Então, eu acho que foi bastante. A Vanessa, que a gente tem orado aqui todos os dias, teve alta, graças a Deus, ao retorno aqui que a nossa querida Ariane está dando para a gente. Bom, eu acho que o que a Ariane está falando é bastante oportuno. Eu acho que, de uma maneira geral, nós estamos tendo que nos reinventar profissionalmente. Eu acho que todo mundo, em algum nível, precisa se reinventar. Se não é algo que nos atinja diretamente, atinge o entorno e acaba respingando em nós também. Então eu acho que essa oração que nós vamos fazer em favor dela é de mais pessoas, né? Eu acho que tem muita gente precisando dessa direção para uma reinvenção, para se estruturar em meio a todas essas mudanças que a gente precisou fazer repentinamente, não é? E aí a gente precisa realmente do auxílio do Espírito Santo, e é isso mesmo. Nós queremos a direção de Deus para a nossa vida, e é um momento da gente não deixar de clamar em favor disso. Vamos orar. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor a nossa necessidade de recebermos direção. A tua filha Ariane está clamando a Ti por direção. Ó Pai, que o Senhor se revele de maneira clara para cada um de nós, para que saibamos que caminho seguir, como devemos decidir por cada questão da nossa vida, agora agravada por essa pandemia. Muitos estão se reinventando, precisando mudar muito rapidamente, tudo aconteceu de maneira repentina, mas sabemos que nada saiu do teu controle. Queremos apenas nos conectarmos com a tua vontade, queremos estar ligados a ti de uma tal maneira que a tua vontade se expresse, se manifeste poderosamente na nossa vida. Eu clamo nesse momento para que haja paz sobre o coração da Ariane, uma paz que a leve à melhor decisão, que ela seja conduzida por um fluir calmo, sereno e tranquilo do teu agir. Que não haja nada feito de qualquer maneira, de maneira apressada, afobada, desesperada, mas que tudo seja decidido, ó Deus, com muita tranquilidade, como a tua palavra nos ensina, que a paz de Cristo deve ser um árbitro no nosso coração. Ó Deus, que a tua paz possa levá-la à melhor decisão, que seja assim na vida de todos nós, que nós não venhamos nos desesperar, mas que seja o tempo da criatividade ser colocada aí, em exercício, em atividade, a gente possa descobrir até mesmo rumos novos, melhores, onde o Senhor esteja presente. Ó Pai, oramos por todos aqueles que estão doentes, enfermos, talvez até mesmo internados em hospitais. Somos muito gratos, ó Deus, pela notícia da Vanessa e de tantos quantos estiverem curados e de alta. Ó Pai, nós clamamos por aqueles que ainda estão nessa situação, que todas essas situações de internação, de infecção, possam se tornar testemunhos, como nós já temos recebido alguns. Pai, graças a Deus por todos esses testemunhos, que todos os casos possam se converter em grandes testemunhos e que isso possa gerar um mover muito poderoso de cura por todo o nosso país. Abençoa nosso país, as estruturas dos hospitais, os profissionais de saúde, fortalece cada um deles, suas famílias, todos aqueles que trabalham em serviços essenciais, que não estão podendo ter uma quarentena, ó Pai, conforme seria necessário para todos, mas estão lá, talvez em nosso lugar, Pai, fazendo aquilo que
precisamos que seja feito e eles estão indo no nosso lugar. Protege cada um deles. Ó Pai, nós queremos clamar também em favor do Sérgio, que está numa situação muito complicada no hospital, internado. Que situação difícil, Pai. Mas não é impossível para Ti que o Senhor possa agir poderosamente. Clamamos pela vida do Rodrigo, seu quadro clínico. Queremos dar um testemunho poderoso daquilo que o Senhor faz na vida daqueles que creem no Teu nome. Continua acompanhando sua mãe. Nós continuamos a orar pela vida da Priscila, seus problemas respiratórios possam retroceder e a tua filha possa estar saudável diante de Ti. Ó Pai, oramos também para que, além de reconciliação, nós possamos ter mais intimidade contigo. Talvez até estejamos perto, mas queremos estar cada vez mais perto do Senhor. Oramos, Senhor Deus, por aqueles que estão em depressão, aqueles que estão passando por crises de ansiedade, de pânico, talvez agravados por causa da pandemia. Pai, age poderosamente para que também possamos ter testemunhos de experiências poderosas de vitória, ó Pai, nessa área emocional. Nós assim oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho uma mensagem hoje, no Salmo 18, vou ler apenas o verso 19, e eu queria dizer algo aqui para introduzir não apenas a pregação, mas aquilo que tem acontecido aqui, essas transmissões que nós temos feito. Eu acho que o maior perigo de uma igreja, de um movimento, é ele se tornar irrelevante. E aí a gente pode se conectar com muitas pessoas, mas essa conexão pode ser superficial. E esse não é o propósito do trabalho. Nós estamos aqui e aí não é o mesmo propósito, talvez, de um artista que faça uma transmissão com o objetivo de atender aos seus seguidores, aos milhares, às vezes até aos milhões. O objetivo aqui é uma conexão que seja profunda e que seja relevante. Eu desejo de todo o meu coração que cada um que esteja assistindo seja profundamente tocado. A terapia de Cristo é um mover, é um movimento de transformações profundas. Eu preciso ver você sacudido pelo Espírito Santo, melhorado por Ele, iluminado por Ele, porque esse é o propósito da terapia de Cristo. Nós não cremos em nada diferente disso. Então eu não quero apenas que você goste da gente. O objetivo aqui não é despertar simpatia das pessoas por nós, mas por esse mover que o Senhor quer fazer. Não é? Eu hoje conversei com a minha esposa e eu não quero que a terapia de Cristo seja um breve capítulo que a gente passe correndo de um livro. Eu quero que seja um mover que nos atinja com muita profundidade. Não é uma informação que a gente coloca apenas para completar um trabalho maior. Não, é o grande trabalho da nossa vida. Expor nossa escuridão ao Espírito Santo para que a gente seja transformado. Então, eu estou chamando pessoas, eu estou me conectando a pessoas com esse propósito. Porque eu também não quero que ninguém fique enganado a respeito daquilo que a gente está fazendo, de qual é a nossa proposta, tá? Então a nossa proposta é essa, a terapia de Cristo é um movimento cristão não religioso, tá? Não é uma religião, mas é um movimento que prima por isso, por essa transformação. Então eu quero que você seja mexido pelo Espírito Santo, tocado por Deus e com toda a certeza melhorado por Ele. Amém? Então, o Salmo 18, verso 19, eu transcrevi aqui para o caderno o verso. Na versão da Bíblia, a mensagem está lá: Ele me pôs de pé num campo aberto. Ali eu estava seguro, surpreso por ser amado. Pai, nos ajuda a compreender a Tua palavra, que ela possa
trazer algo para a nossa vida que nos sirva como uma porção que vai trazer fortalecimento, direção, que vai nos trazer entendimento para que a nossa caminhada ela possa continuar. Ó Pai, nós não queremos retroceder, não queremos nos desviar do Senhor, mas nós queremos fazer essa caminhada, nós queremos estar com os nossos pés caminhantes. Ó Pai, que possamos prosseguir, que o Senhor nos ajude, que a Tua palavra nos empurre para frente, para a gente continuar caminhando de cabeça erguida, de pé na Tua presença. Completa, Senhor, aplica ao texto que lemos o Teu Espírito Santo para que Ele ilumine o nosso olhar, para que vejamos mais, para que sejamos ampliados na nossa visão. Nós assim oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Ele me pôs de pé num campo aberto. Marcelo, que bom ver você aí. Eu não coloquei na oração, mas a gente tem sempre lembrado também do teu tratamento, não é? Que você tinha colocado aí como motivo de oração. A gente sente falta de você, porque você é uma pessoa que interage muito durante a mensagem, isso é muito bom. A gente está aqui isolado, né? E com certeza diminui muito o peso dessa distância quando a gente pode interagir, não é? Ele me pôs de pé num campo aberto. O lugar onde Deus nos coloca é um lugar espaçoso. A graça de Jesus, ela não nos confina. Não é como pegar um passarinho e colocar dentro de uma gaiola. A religião é você pegar uma pessoa e colocar dentro de uma gaiola. E ela ali tem um pequeno espaço para se locomover. Não. Deus, através da sua graça, através do sacrifício de Jesus, Ele abre o nosso horizonte e nos coloca num lugar amplo. Servir a Jesus não é sair de um lugar grande para ir para um lugar pequeno. Pelo contrário, é sair de um lugar pequeno, de uma visão pequena, de uma caverna escura, mas ir para um lugar aberto, onde há muita luz. E eu queria fazer uma comparação. Eu gosto sempre de fazer uma comparação quando eu prego nesse texto, que é o lugar espaçoso, né, o campo aberto, comparar com uma loja de conveniência. A Lourdes, se tiver por aí, me refresca a memória, meu português de Portugal tá enferrujado. Eu já não me lembro como é que se chama em Portugal, loja de conveniência. Eu sei que funciona nas bombas, né? Posto de gasolina em Portugal é bomba. E eu sei que as bombas têm, eu não sei se é loja de conveniência também, se ela puder aí colocar pra gente, para fazer sentido, né? Que a gente vai falar. Bom, a loja de conveniência, eu coloquei aqui algumas coisas interessantes sobre uma loja de conveniência para que a gente possa fazer essa comparação. Uma loja de conveniência, ela não vende com os mesmos preços de um lugar normal, de um supermercado aberto num horário comercial, né? Ela vende mais caro. Para já, a loja de conveniência vende mais caro. Uma outra característica de uma loja de conveniência é que a gente só vai quando está precisando mesmo. Até porque um desdobramento dessa necessidade é a nossa displicência de ter deixado faltar alguma coisa e ficou num horário impróprio. Então a gente já não tinha acesso ao mercado normal e precisou comprar mais caro numa loja de conveniência. Então a nossa displicência, a nossa desorganização talvez nos leve a fluirmos por uma loja de conveniência. O nome já está falando, né? Porque é uma loja que está aberta num horário estendido e tem algumas coisas ali de muita necessidade. Bom,
Como é que você vê a presença de Deus? A presença de Deus para você é um lugar largo, espaçoso, é um campo aberto ou é uma loja de conveniência? Muita gente só recorre à presença de Deus quando está muito aflito. Você pode e deve ir à presença de Deus quando você se sente aflito. Porém, a presença de Deus não é como uma loja de conveniência que você só vai quando é conveniente para você, pela negativa, né? Quando você está aflito, precisando muito de alguma coisa. Outra coisa é que a maneira como a gente lida com a presença de Deus não é por conveniência. É, na verdade, esse lugar amplo é para que você construa a tua vida, viva a sua forma de viver, passe pela busca e pelo acesso à presença de Deus. Deus, ele tem mais do que o que a gente precisa. Muitas vezes a gente se relaciona com Deus apenas em função daquilo que a gente precisa. Mas a maior maravilha, a maior bênção, a maior benfeitoria do Evangelho não é nos conceder aquilo que a gente precisa. É fazer com que a nossa visão seja ampliada a ponto da gente acessar essa presença muito além, né, daquilo que a gente precisa. O Marcelo está comentando aqui, né? Se muitos conseguissem entender que a graça de Deus nos basta, seríamos mais vigilantes. Pois é, porque a presença de Deus é mais do que o que a gente precisa. É mais do que o que a gente precisa. Então, a gente vai a essa presença mesmo que a gente não entenda que precise. Quando você busca Deus porque você precisa muito dele, ele se revela a você, ele responde a você. Mas isso não é tudo da sua presença. A sua presença é sempre mais. Aliás, eu sempre digo algo. Eu e você não conhecemos a Deus. Conhecemos em parte. Hoje, Deus tem um fascículo novo, né, da sua presença para nos revelar. Então a gente volta à presença de Deus porque Deus tem sempre mais do que o que nós conhecemos dele na nossa vida. Então, nós podemos ter folga. Às vezes a gente se aflige porque a gente só procura a presença de Deus porque precisa dela. Mas nós precisamos ter folga porque quanto mais da presença de Deus nós tivermos, menos aflitos nós estaremos. É um campo tão amplo que cabe a nossa dor, cabe o tratamento das nossas decepções, das nossas fraquezas. A presença de Deus é grande, que cabe à nossa família. Existem lugares que você só pode entrar sozinho. Você não pode levar sua família, porque eles são impróprios. Lá em Portugal havia uma expressão interessante, né? Casas de moral duvidosa. Você não pode levar sua família em determinados lugares. Agora, a presença de Deus não. Cabe o jovem, cabe a criança, cabe o idoso, a mulher, o homem. É um lugar para todos, cabe todos nós. Bom, aí a gente precisa compreender que a loja de conveniência é um lugar também em que aflora muito o nosso egoísmo. A loja de conveniência a gente compra um chocolate, porque é caro, então você se safa comprando uma pequena porção de alguma coisa. É no supermercado, é na loja que atende em horário comercial que a gente faz a compra para suprir a casa, para suprir a comida para todos. Mas muitas vezes a gente leva uma vida com Deus muito individualista. E o que nós precisamos é compreender que esse campo aberto deve reforçar em nós o desejo de sermos uma comunidade. Você ora por mim, eu oro por você. Você cuida de mim, eu ajudo a cuidar de você. Eu te aconselho, você me ensina com as tuas experiências de vida e a gente vai trocando e isso faz com que o todo seja maior do que apenas o indivíduo. E o exemplo que eu sempre dou, um exemplo assim bem bobo,
comunidade de fé que se junta para fazer uma refeição. É incrível como que cada um leva apenas uma porção e o somatório de todas essas porções nos leva a uma refeição grande, abundante, com muitas coisas, não é? Mas é o reflexo do contrário do egoísmo. É quando você entrega aquilo que você tem a serviço de algo maior, de uma comunidade, de algo que é comum a mais pessoas do que apenas você. Então, esse lugar espaçoso onde Deus nos coloca de pé é um lugar onde a gente pode viver em comunidade, porque não há falta, não é? Não há falta. Se você faz feijão e está chegando mais gente na sua casa, você coloca mais água no feijão e onde comem 2, comem 3, onde comem 3, comem 4, e há o milagre da multiplicação, porque o milagre da multiplicação ele não vem de dividirmos, ele vem, na verdade, de nós aprendermos a repartir. Bom, dentro dessa comparação da presença de Deus, da graça de Jesus ser um lugar amplo, e a loja de conveniência representar o meu egoísmo, o meu individualismo, talvez a minha religiosidade, uma relação que eu tenho com Deus distante, em que só ganha proximidade quando eu tenho uma necessidade, eu quero dizer que, para além do nosso corpo físico, nós temos um corpo emocional. Eu gosto muito de falar sobre emoção, porque eu acho que falar sobre emoção é uma coisa muito prática. Hoje, nesse dia, você já sentiu várias emoções. Você já teve emoções, talvez até diferentes, contrárias, mas você já sentiu coisas. Então eu gosto muito de falar de emoção, porque eu acho que é um assunto muito propício sempre. É sempre oportuno falar de emoção. E se você tem um corpo emocional, é necessário que você compreenda algo que é um desdobramento natural de você compreender isso, que é você compreender que esse corpo emocional ele precisa ser nutrido também. A maneira como você expressa as tuas emoções vai dizer como você tem nutrido esse corpo emocional. Então, se você manifesta ira, se você manifesta insegurança, se você manifesta desânimo, se você manifesta tristeza, isso tem a ver com a maneira como você vem nutrindo tuas emoções. Eu não estou dizendo que a gente não possa passar e ser visitado por essas emoções, mas a maneira como a gente lida com essas emoções e a maneira como elas afluem, elas são diferentes entre nós. Por quê? Porque há diferentes tipos de nutrir suas emoções. Então, um assunto que te deixa irado não mexe comigo. Talvez o que ire a mim não ire a você. Mas por trás dessas emoções, nós nunca podemos esquecer que há uma maneira de nós sermos nutridos. Se você viver a sua ligação com Deus como quem vai a uma loja de conveniência, você nunca vai estar bem nutrido. Porque a loja de conveniência é uma coisa que a gente só recorre em último caso, aquela coisa. Não é capaz de suprir tua alma. Por isso que eu estou trazendo esse texto, porque eu acho que ele tem uma expressão muito interessante para nós. É um campo aberto, é um lugar espaçoso. Então, a gente pode ser muito bem nutrido ao nível das nossas emoções. A gente pode ser muito bem nutrido ao nível das nossas emoções. E aí tem algo que tem a ver diretamente com a maneira como a gente se nutre. Por exemplo, quando você apresenta uma emoção negativa, quem tem uma despensa cheia, quem vive a sua ligação com Deus, como quem está diante de um campo aberto, um lugar espaçoso, guarda, é como se você tivesse uma despensa emocional que guarda muitas emoções positivas. Então você tem a chance de trocar.
Sabe o que acontece? Às vezes você vê um problema de uma determinada forma. E de acordo com o teu baú, de acordo com tua dispensa emocional, você pode ter a faculdade de trocar aquela emoção. Então, você começa a se esforçar, e é por isso que a gente ora, e a gente é capaz de trocar a maneira como a gente vê. E uma coisa que era ruim passa a ser boa. Você você marca algo, dá alguma coisa errado. E aí você pensa, poxa, de repente não era para eu ir. E aí, ao invés de você ficar decepcionado, você fica aliviado. Você trocou a emoção. Você está entendendo que quando você nutre bem teu corpo emocional, você tem da onde tirar, você tem uma dispensa de onde você pode tirar uma emoção positiva para colocar no lugar de uma emoção negativa. Isso corre muito mal quando a gente não tem uma dispensa boa, porque aí você vai precisar e não vai ter. E não tendo, aquela emoção vai crescer. Boa noite, Márcio, meu querido Márcio. Há 2 dias que a gente não consegue falar, mas isso vai acabar. Às vezes eu coloco meu telefone para fazer a transmissão no não perturbe e esqueço. Então, às vezes as pessoas tentam me ligar e eu não consigo. E eu estou aqui longe, né, no meio do mato, então eu fico muito desconectado mesmo. Mas o Márcio é um querido amigo e homem de oração. A gente tem oração um pelo outro sempre, né? E a gente tem orado, sim, Márcio. A gente até já orou hoje. A filha do Márcio, eu queria que vocês incluíssem nas orações de vocês também. Ela tem apenas 12 anos, está tendo crise de pânico, está sem aula, né? Está fazendo as aulas em casa, online, e é um caso que tem mexido muito comigo, e eu tenho orado junto com o Márcio, e é muito difícil a gente ver um filho da gente numa situação como essa, nos move muito a orar. E eu tenho dito ao Márcio, algo que a gente compartilha, né, quando a gente está ligado, que com toda certeza Deus vai reverter esse quadro da filha dele, né, da Laura, o nome da filha dele, Laura, e ela vai ajudar outras pessoas também. Eu creio muito nisso, que a gente, quando passa por apertos, dificuldades na vida, a gente tem a chance de se fortalecer sobre um determinado assunto para fortalecer outras pessoas. Quando a gente não tem um cuidado com a dispensa emocional, a nossa vida se descontrola com muita facilidade. Eu conheço pessoas que, se mudar o tempo, se mudar a circunstância, elas já não conseguem se equilibrar. Aliás, o que aconteceu com muita gente nessa pandemia? Muita gente estava aferrada às coisas que tinha, às coisas que possuía, a maneira como levava a vida. Veio essa pandemia, virou tudo de cabeça para baixo, muita gente não conseguiu lidar. Por quê? Porque a base das suas emoções era uma base muito restrita. Eu quero dizer para você que você não pode ser feliz somente se você for no restaurante que você costumava comer. Se apertou a situação e agora você tem que mudar, isso não precisa ser uma derrota para você. Por quê? Se você tem um corpo emocional bem regado, uma dispensa emocional cheia, você pode trocar. Você pode trocar. E viver momentos tão especiais quanto. Não é? Viver coisas que você ainda até não viveu. Por quê? Porque nós podemos ser extremamente criativos nisso. Eu separei aqui para vocês uma lista de qualidades que são invisíveis, que são emocionais, que é para você perceber, que é para você ter uma noção de como é que você pode nutrir essa dispensa. Todas essas qualidades que eu vou citar aqui, elas são invisíveis, elas estão dentro de nós. Amor, criatividade, senso de estar vivo, você se sentir vivo, beleza, você poder contemplar algo, né?
Você poder contemplar algo com essa visão de beleza, inspiração, intuição, sonhos, perspectivas, expectativas, realização e alegria. Tudo isso a gente tem à nossa disposição emocionalmente se a gente mergulhar em Deus. Quanto mais a gente mergulha na presença de Deus, mais a gente tem isso tudo. E quando você tem isso tudo, é um lugar espaçoso, cabe isso tudo. Quando você tem isso tudo, fica difícil uma bactéria emocional atingir você. A palavra de Deus, ela tem o poder de destruir as bactérias emocionais. Eu posso citar algumas delas aqui que são bem abrangentes. Medo, aflição, ansiedade e depressão. São bactérias. Não é coisa simples de se lidar, não. Porém, quando a gente nutre bem o nosso corpo emocional, a gente tem mais facilidade de lidar com isso. A gente tem a facilidade, uma pessoa que desenha bem, diante de qualquer paisagem e ambiente, ela consegue fazer um bom desenho. Um músico muito bom, ele pega qualquer instrumento que ele saiba tocar e consegue extrair um som diferente de quem não sabe tocar. A arte é algo que eu posso manifestar sob qualquer circunstância. Pessoas muito sofridas são capazes de escrever músicas lindas que a gente gosta de cantar e ouvir. Uma pessoa que domina aquilo que faz, ela é capaz de fazer aquilo que ela sabe fazer bem em qualquer situação. Por isso que é importante que a gente compreenda que nós não podemos ficar apertados pelas nossas emoções ruins. O que a gente precisa é superar o número de emoções ruins com emoções boas. E, logicamente, se aplicar... Aí, Márcio, todo mundo junto com a gente nessa conexão aí pela vida da Laurinha. Tá vendo como é que toca pessoas? É isso aí. Tudo isso é para despertar em nós o mover, o poder de Deus, e isso vai trazer um ânimo para todos nós com as boas notícias que virão, tá? Isso que eu quero que você saiba. A gente não está mais eu e você apenas orando, já tem um grupo maior, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Tem gente aqui que acredita em Jesus e que quer e deseja o bem também da Laura. Bom, a gente pode virar o jogo. Eu digo para você que você não precisa aceitar as tuas emoções, a maneira como elas vêm, a maneira como elas suscitam talvez o pior de você. Você não precisa ficar assim. Você não precisa ficar com as tuas emoções. Você pode adquirir novas, a ponto de você ter o poder de trocar. Quanto mais amor em você fluir, mais facilidade você vai ter para lidar até mesmo com pessoas que manifestarem emoções diferentes. Como é que é? Você chega num lugar e você muda o ambiente? Ou quando você está num ambiente hostil, aquela hostilidade contagia você a ponto de você não se sentir bem? E aí é que a gente vai vendo como é que nós estamos nesse jogo de emoções. Se nós estamos nutrindo bem o nosso corpo emocional ou não. Se você se sente hostilizado em determinado ambiente, obviamente você não precisa permanecer. Mas a proposta maior do Evangelho é que a gente carregue uma unção, carregue um amor, que a gente possa transbordar aonde nós estivermos. Nós temos conosco a faculdade, não é? A habilidade em Deus de sermos bem nutridos emocionalmente. Nós não podemos deixar as coisas correrem soltas
nós precisamos nos aplicar. A terapia de Cristo, ela vai depender muito de como eu me aplico a ela. Deus tem todo o poder, Deus é o Todo-Poderoso. Mas a maneira como eu lido com as minhas emoções vão demonstrar o quanto eu quero, o quanto eu estou buscando em Deus aprender a lidar com todas elas. Não fica triste porque as coisas não saíram como você gostaria. Se fortaleça no Senhor para que você extraia lições do que você está atravessando e saia mais forte. O Marcelo está dando aqui Pastor, fui bombardeado por várias dificuldades que tentaram infectar a minha fé. Mas, como o Senhor falou, não deixei esse vírus tirar o meu descanso em Deus. E dessas bactérias, Marcelo, desses vírus, sabe o que acontece? A gente faz antídotos. A vacina, né? Eu tenho um texto que ele diz isso, né? A dose faz o veneno. Se você excede, você se envenena. Se você equilibra, você pode extrair cura daquilo ali. Então, nós não somos pessoas alienadas, nós não somos pessoas que acreditamos que porque cremos em Deus não vamos passar por dificuldade. O que a gente sabe em Deus é que nossas emoções não vão ser regidas pelas circunstâncias. Nossas emoções podem e devem ser regidas pelo Deus que fez os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós não precisamos encampar as dificuldades que os nossos olhos podem ver. Nós podemos trazer para o nosso coração a fé em Deus que nos faz enxergar as coisas de uma maneira diferente. A fé em Deus nos leva a superar a maneira como nós enxergamos apenas com os olhos da carne, porque Ele resplandece a luz dele sobre nós, no nosso coração, e a gente passa a ver as coisas com outras emoções. Deus não tem prazer no teu desespero, Deus não tem prazer no medo que às vezes toma o teu coração. Ele quer que você se fortaleça nele, para que no momento da tempestade você se abrigue nele e traga outros para se abrigarem nele através do teu testemunho, através da tua forma de viver. Não se acostume com quem você é. Queira se parecer mais com Jesus a cada dia, porque aquilo que você é não é o suficiente, mas a graça de Jesus nos basta. Amém? Pai, nós oramos nesse momento a Ti, para que o Senhor nos tire desse aperto emocional, que a gente se sente preso a emoções sem conseguir se desvencilhar delas. Nos conduz, nos resgata, nos arranca desse lugar apertado e nos lança nos braços largos do Teu amor, da graça de Jesus sobre nós, para que possamos manifestar o fruto do Espírito, a paciência, a alegria, a longanimidade, a bondade, a benignidade, o amor. Ó Pai, nós queremos nos parecer mais com Jesus. Nós queremos ser capazes de manifestar emoções boas, positivas, que nos sirvam de possibilidades para que no momento de uma emoção ruim, eclodir, eu possa rapidamente substituí-la. Nos faz hábeis nisso, Pai. Não deixa que a nossa vida vá abaixo por causa dos problemas, mas que a gente possa fazer, ó Deus, dos problemas um meio de Deus se revelar a nós e, fortalecidos em Ti, nos apresentarmos diferentes, de pé, nesse lugar largo em que a gente se sente amado pelo Teu amor. Ó Pai, que seja uma noite, um final de dia de revelação, em que o Senhor visite os nossos corações, nos dizendo aonde devemos colocar os nossos pés, que a gente não fique com aquilo que está sentindo.
mas que nós sejamos tomados por aquilo que o Senhor tem para nós e isso mude até mesmo a nossa maneira de sentir. Ó Pai, livra-nos de passarmos pela vida de maneira superficial, controlados, dirigidos pelas nossas emoções ruins, mas que o Teu Espírito Santo ele possa crescer em nós, que o nosso coração ele se dilate para receber mais do Espírito Santo, que assim possamos viver uma vida dirigida pela Tua vontade. Dá vitória, Senhor, dá vitória a cada um de nós. Nós queremos conhecer mais da Tua vontade. Nós assim oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Obrigado, Marcelo, que bom você estar com a gente. Ariane, eu tenho certeza que o Senhor vai manifestar a direção dele na tua vida. Você é uma guerreira, você é uma vencedora, você é uma pessoa que tem um coração sincero diante de Deus. Tenha certeza que é o que Ele mais quer, a única coisa que Ele precisa de você, Ele já tem, que é o teu coração. Não é? Um beijão a todos vocês, até amanhã. Nós estamos sendo tratados por Jesus.